Olá a todos! Aqui quem fala é o professor Marcos Sabino e hoje eu vou iniciar um tema dentro do meu canal que é sobre quem foi que disse. Então existem muitas ideias que são ditas na sociedade e que são consideradas como fatos, porém sem evidências científicas. E hoje eu vou falar a respeito de fazer a seguinte pergunta, né? Se os adoçantes artificiais, eles são benéficos à saúde. Quem foi que disse? Então, assim que eu comecei a dar aulas, em 2017, eu já tinha essa ideia sobre será que realmente os adoçantes artificiais, eles são ditos seguros para a saúde humana? Como pode? Nós temos um trato gastrointestinal altamente complexo, cheio de micro-organismos, e eu já tinha me perguntado isso, né? Então eu achei na época um paper, como diriam os acadêmicos, a respeito da capacidade que esses adoçantes têm de modificar, né, a microbiota composta por bactérias e induzirem o estado de diabetes ou intolerância à glicose. Então esse é um artigo que foi publicado na Nature, né? Então eles falam que os adoçantes artificiais induzem intolerância à glicose por alterar a microbiota intestinal. Então esse é um artigo de 2014 publicado nessa revista, né? E eu só queria colocar um adendo que eles colocam no resumo, que é bem interessante, né? Que ele fala que os adoçantes artificiais não calóricos estão entre os mais aditivos alimentares empregados no mundo, né? Seja por pessoas magras e obesas. E ele até comenta que eles são considerados seguros e benéficos e terem um baixo teor calórico. Na verdade é para não ter nenhum teor calórico, né? Porém, olha só, dados científicos que suportam essas considerações ou afirmações são escassos e controversos. Então a gente se pergunta, onde é que estão esses artigos, esses experimentos fisiológicos que demonstram a eficácia e segurança desses adoçantes? Então a ideia do artigo, eu vou mostrar para vocês qual que foi o design experimental. Então inicialmente eles utilizaram camundongos e tinham dois grupos testes e grupos controles. Vou explicar basicamente o grupo teste, que eles usaram estes três tipos de adoçantes: sacarina, sucralose e aspartame, que são um dos mais empregados, né? Todos os experimentos que se fazem é necessário ter um tipo de controle. Então eles fazem essa comparação com animais que ingerem ou água ou somente glicose, tudo bem? Então eles fazem essa comparação. Então eles têm grupos de animais que foram suplementados com sacarina, sucralose ou aspartame. Então esse experimento durou 11 semanas. Após isso eles monitoraram, obviamente, os níveis de glicemia, bem como fizeram a coleta de fezes para a identificação e quantificação de determinadas bactérias, para avaliar se elas modificavam-se em termos de quantidade ao longo do tratamento. Então aqui eu coloco só para vocês terem noção da concentração dos adoçantes. Então os adoçantes tinham 5% de concentração, mais 95% de glicose pura, né? Então todos os animais estavam ingerindo ou glicose ou sacarose, e nos grupos testes tinha a adição de um adoçante. Beleza?
Então eu não separei todos os gráficos porque é um artigo bem extenso, mas eu peguei alguns resultados principais que nos ajudam a entender a pergunta. Então aqui é a resposta glicêmica entre os diferentes grupos, ok? Então aqui a bolinha, os quadradinhos pretos e os retângulos são os animais que estão apenas com água, sacarose e glicose, ok? Em azul, as bolinhas brancas, o quadrado branco e o triângulo são os adoçantes. Eles estão representados como pontos, mas a ideia é que a média, que é representada por esse traço aqui, ela é diferente dos grupos ditos controles, ou seja, daqueles animais que estão ingerindo ou somente água ou somente glicose pura. Então a média da resposta glicêmica ou área sobre a curva destes animais é maior, significa que tem mais glicose se acumulando no sangue do que quando comparado com os animais ditos controles. Tudo bem? Então essa é a primeira parte do gráfico sendo explicada. Aí a gente se pergunta como que isso aconteceu, né? Por que a área sobre a curva dos animais que foram suplementados com os adoçantes, ela está superior. Então os cientistas, eles fizeram um tipo de esterilização do intestino dos animais. Basicamente eles removeram as bactérias utilizando antibióticos, como está ilustrado aqui, ó. Aí bem, então todos os grupos passaram por um tratamento de antibiótico por um determinado período e foram medidos novamente a resposta glicêmica. Então a resposta glicêmica de todos, ela se equivaleu, como está demonstrado aqui, ó. Então eles não tiveram mais diferença entre si, né? E foi menor do que quando comparado com o grupo dos animais que foram suplementados com os adoçantes artificiais. Bem interessante, não é? Então a ideia que eles tinham, que você pode concluir com esse experimento, é o que? De alguma forma, as bactérias estão interferindo, né, na resposta glicêmica. Que interessante, que interessante. Então foi um experimento bem fashion, né? Eles também quantificaram os micro-organismos que puderam se alterar ali na microbiota. Então, destaque para esses bacterióides frágeis, né? Vejam aqui a diferença do grupo sacarina com o grupo glicose e com o grupo água no período 0 a 11 semanas. Então deu uma grande diferença, né, de quantidade e distribuição dessas bactérias ali presentes, né? Isso aí foi coletado só lembrando que isso aí foi uma análise feita de fezes, né, das bactérias, beleza? Então, de alguma forma, algumas bactérias elas se proliferam mais na presença dos adoçantes artificiais e outras podem diminuir a sua população. Esse aqui é um gráfico que demonstra genes que foram quantificados e que tem sua relação com o metabolismo de carboidrato, basicamente processos degradativos. Então tem uma série de enzimas que participam desses processos, né? Algumas aumentam, outras diminuem, mas a maioria que passou pelo tratamento com sacarina, boa parte delas teve um aumento de expressão de genes, né? Um ou outro teve uma diminuição,
né, como no caso dessa endoglicosidase. Então você pode interpretar essas cores verde a vermelho, sendo verde uma menor produção e vermelho uma maior alteração dessa expressão de genes, beleza? Além disso, eles também fizeram um tipo de análise em humanos para saber se isso também se configura, né, não apenas em animais, mas que tem uma relevância clínica, não é mesmo? Então eles mediram os níveis de hemoglobina glicada, que é um principal marcador do diabetes tipo 2. Então eles fizeram um tipo de questionário de frequência alimentar de alguns indivíduos que que faziam uso excessivo de adoçantes e compararam com aqueles que não faziam consumo excessivo de adoçantes, né? Então eles observaram uma relação ou correlação positiva entre diversos tipos de alterações metabólicas, incluindo não somente o estado diabético, mas também observaram que essas pessoas tinham um aumento de peso, bem como outras medidas centrais de obesidade. Então, quadril era maior em relação às pessoas que não eram consumidores ativos de adoçantes artificiais. Em jejum, o nível de glicose sanguínea era aumentado, bem como o nível de glicosilação, né? Nesse caso, os níveis de hemoglobina glicada. Tudo bem? Então, os autores sugerem, né, modestamente eles colocam o termo sugerem que o consumo dos adoçantes artificiais, tanto em camundongos e humanos, aumenta o risco de intolerância à glicose e que estes efeitos adversos metabólicos são mediados por uma modulação da composição e função da microbiota. Tudo bem? Então, bem simplesinho, sem muito complexidade, né? Então, na minha época de graduando, tinha muito dessas discussões de artigos acadêmicos. Tem alguns pontos desse artigo que eu tenho uma certa crítica do ponto de vista de design experimental, mas o principal resultado foi mostrado pelo uso de antibióticos, que de fato mostrou que de alguma maneira as bactérias presentes no intestino elas conseguem, né, modular o status de glicemia. Isso é interessantíssimo. Vou deixar também no link da descrição deste vídeo a posição da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre esse artigo, que também foi comentado por ela. Tudo bem? No mais, o meu muito obrigado e até a próxima.